Livrinho de bolsa esse aqui. A palavra culpa, ela tem sua raiz lá no latim, ela deriva da palavra peccatum, porque aquele que está em peccatum está em culpa. Então, quando nas nossas encarnações passadas, e até nessa mesmo, né, o padre virava para a gente e falava assim que a gente estava pecando, que a gente estava em pecado, e na verdade a gente estava em culpa. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente não se sente culpado, né, pelas coisas que a gente cometeu. Tem uma pequena diferença, né? Porque, como disse Jesus a Pedro, o homem no mundo, por muitas vezes, é mais frágil do que cruel. Ou seja, nós temos uma infinidade de irmãos encarnados e desencarnados na Terra, que eles não são ruins, mas muitas vezes mais frágeis do que a grande maioria. E por isso a gente erra tanto, por isso a gente cai tanto. Viver na Terra, ou viver a vida não é fácil. Então o Cristo já sabia disso e vinha aí nos alertar acerca dessa culpa, ia bater nas nossas consciências quando a gente estivesse preparado. Segundo isso, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em causas anteriores das aflições, Kardec vai colocar a seguinte proposição: as tribulações podem ser impostas a espíritos endurecidos ou muito ignorantes para levá-los a fazer uma escolha com conhecimento da causa. Os espíritos arrependidos, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Assim é que, tendo feito mal a sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder as vantagens do seu trabalho. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro que elas preparam. Então, o espírito, quando muito embrutecido, quando ainda muito, vamos dizer assim, animalizado, agindo por instintos, ele não escolhe as suas provas. Ele não tem ainda o quê? Visão para enxergar o que é melhor para o espírito dele. Por isso a providência divina designa para aquele espírito as provas e as expiações que ele vai ter de passar. Espíritos arrependidos, que já sabem o mal que fizeram, esses podem escolher as suas provações. Por isso que a gente de vez em quando reclama da atual circunstância da encarnação, mas tem certeza que a hora que a gente chegar lá no plano espiritual, né, e a gente puder ter acesso ao nosso passado, ver a gente em outras encarnações, né, enxergar a nossa vida de uma maneira mais ampla, né, enxergar tudo aquilo que a gente já fez e tudo aquilo que a gente precisa reparar, nós vamos entender o quê? Que não interessa a maneira como a gente reencarna. Chega um momento, gente, que os espíritos superiores olham para a gente e falam assim: vai, meu filho, só vai, tenta aprender alguma coisa. Ah, eu quero nascer rico dessa vez. Pode ir, meu filho, pode ir. Ah, não, dessa vez eu quero ser muito pobre, ser miserável, para eu poder dar, né, o devido valor na vida. Pode ir, meu filho, pode ir, porque nós já chegamos num ponto em que, reencarnando de uma maneira X ou de uma maneira Y, todos nós já erramos, seja na pobreza, seja na riqueza, seja na beleza, seja na falta da beleza, né, seja na inteligência, seja no impedimento a ela. A diferença dos espíritos que estão comprometidos de uma maneira consciente
É exatamente isso, o arrependimento que os move. Nós aceitamos as nossas provas, nós aceitamos as expiações mais fáceis quando esse arrependimento se transforma em sabedoria. Eu sei por aquilo que eu tenho que passar. Eu sei que essas provas que Deus me encaminha agora, que Deus me coloca em todas as circunstâncias, são para o meu aprimoramento. E aí nós temos uma infinidade de provas. Na minha vida eu tenho tantas provas. Na vida de cada um de vocês é da mesma maneira. Na vida dos pequeninos que acabou de começar, já tem provas escritas para eles passarem. A própria família já é a primeira prova pela qual a gente passa. Então, aqui no capítulo 11 do livro Renovando Atitudes, Hamed chama ele de olhando para trás, porque a culpa é esse olhar para trás, sempre mantendo-se no presente, mas de olho no passado. Então, ser arrependido por estar arrependido não adianta, é você se sentir o quê? Culpado. Então é a velha máxima, né, da doutrina católica lá, minha culpa, minha máxima culpa, né, que nos prende ali a olhar para Jesus crucificado na cruz e sofrer, né, e ter uma dor interna por ver que o amor foi morto, que o amor foi ali entregue para nós, que Jesus derramou o seu sangue. Então nós temos que sair desse discurso apenas de culpa e começar a enxergar o outro lado da história, né? Por que Jesus se entregou? Por que ele estava ali pregado numa cruz? Qual o ensinamento que ele veio trazer para nós? Jesus é o governador espiritual da terra. Planejou a terra quando ela nem existia ainda. Moldou, como diz Emmanuel, o nosso planeta com as suas próprias mãos. Então ele não viria à terra para vir pregar uma mensagem e se deixar abater pelos seus perseguidores sem um motivo. Ele não sairia do alto da governadoria espiritual e viria passar aqui conosco um tempo encarnado se não houvesse um motivo. E ele sabia que o tempo seria o quê? Seria curto. Então cada passo que Jesus dava na terra era programado. Cada cidade que ele visitou, cada diálogo que ele teve com aqueles que estavam aqui foi o quê? Programado, para nos trazer lições, para que nós, enfrentando as adversidades da vida, nós pudéssemos entender qual o melhor caminho. Pensa só você. Vamos colocar aqui daqui a 50 anos. Não, daqui a 50 não, porque os pequeninos aqui são muito jovens. Vamos colocar assim, daqui a 100 anos, todos nós vamos estar no plano espiritual. Beleza? E nós vamos chegar lá nos nossos mentores, como diria lá no André Luiz, né? Vamos chegar lá no Ministério da União Divina e vamos pedir os desígnios de Deus para a gente poder reencarnar. Então a gente vai lá na colônia, conversa com os espíritos. Olha, eu queria reencarnar, estou apresentando aqui meus bônus horas, né? Trabalhei muito aqui no plano espiritual, quero reencarnar. Beleza. Aí eles abrem lá, dão uma olhada no seu passado, pá, vem lá que você está precisando de uma pitada de sal, um pouquinho de fermento, está precisando de meio quilo de sofrimento, como você trabalhou 2 quilos de bonança, e vão fazer ali o roteiro para a sua próxima encarnação. O que vocês pediriam se vocês pudessem planejar a encarnação? A gente queria nascer rico ou queria nascer pobre? Não pode mentir. A gente queria nascer aonde? Hã? A gente queria nascer como? Rico ou pobre? Não pode mentir. Lá em Dubai. Lá em Dubai? Lá em Dubai como? Como motorista de táxi ou como shake? Qualquer um. Eu quero nascer no Haiti ou eu quero nascer na Suécia? Eu quero ser bonito ou eu quero ser feio? Então eu vou pegar vou pegar
usar a mim mesmo como exemplo. Foi lá reencarnar. Senhor, como é que é? Ah, vamos reencarnar, né, Marcos? Precisa passar, tá? E aí? Quer ser rico ou quer ser pobre? Senhor, nem um tanto, nem outro. Se tiver jeito, eu queria ser assim, só um herdeiro de um industrial ali de São Paulo. Tem uma herança assim de uns 4 milhões de reais, tá bom, senhor. Marcos, não dá não, olha aqui, ó. Dessa vez é melhor não, olha só o que você fez aqui quando você foi rico. Ah, beleza. E aí? Você quer já nascer inteligente? Quer ter que estudar? Quer não se envolver com esse assunto? Porque tem encarnações que a gente está mais focado no trabalho físico mesmo. Ah, senhor, eu queria já nascer assim com 5 anos de idade, com um QI altíssimo, vai passar das coisas. Ó, Marcos, aqui, ó, quando você teve acesso à inteligência, olha aqui, ó, não fez coisa boa. Ah, então beleza. Então pode ser mais ou menos, né? Vamos colocar aqui que você vai precisar estudar muito. Tá precisando. Ah, então beleza. Tá bom. Tá certo. Tá anotado. Aí, e a sua família? Você quer aqueles espíritos mais aconchegados ou você quer aqueles espíritos que você está precisando resgatar coisa com eles? Ah, minha família podia ser assim, só uns espíritos de luz, né? Eu já estou ali próximo daquele manancial de bondade, para olhar para o exemplo deles e falar, pois é, mas só que esses não estão disponíveis, eles já estão em outro plano, eles não estão precisando reencarnar mais. Né? O que você está precisando é resgatar. Ah, então tá bom, então anota aí, né? Beleza. E aí? Beleza, como é que vai ser? Pô, senhor, pelo amor de Deus, né? Já não tem muita coisa, ajuda nós aí, né? Pode ser um Tom Cruise, pode ser um Brad Pitt. Vé, olha aqui, ó, quando você teve essas atribuições também não deu certo. Ah, então tá bom, então vamos mais ou menos, né? Porque também não pode castigar a gente. Então tá ótimo, então, reencarna. Esse, gente, é o planejamento de um espírito normal, do nosso nível. Do nosso nível. Então a gente vai fazer escolhas e a gente tem lá. Se isso aí está negociando, e o compulsório? Pois é, exatamente. Mas não tem muita nessa. A gente negocia uma parte, né? A gente vai negociar uma parte, a outra vai vir o quê? A outra são os juros. A gente negocia o principal. Só que tem juros, tem mora, tem juros sobre juros. Tem mais? Tem taxa Selic, tem inflação. Tem um monte de coisa que a gente tem que levar em conta. Aquela dívida que ficou esquecida. Uma dívida ali meio esquecida, né? Não tem que resolver tudo de uma vez, gente. Se a providência divina fosse cobrar da gente tudo o que a gente deve de uma vez só, a gente chegava aqui na Terra louco. Não tinha outro jeito. Os nossos irmãos aí passando pela provação da loucura, em muitos casos, nós temos aí, como Bezerra de Menezes vai colocar lá em Obsessão e Loucura, nós temos muitos casos de espíritos que já faliram no resgate dos seus compromissos. Só que a espiritualidade, como diria o nosso amigo Marcelo, ela é econômica, né? Você precisa resgatar alguma coisa. Não dá conta, nós vamos te mandar outra. Então, a partir do momento que você começa a ter uma maior elucidação, a partir do momento que você começa a ter um maior esclarecimento, outros débitos seus são adiantados. Sabe aquela famosa frase que a gente diz a todo momento? Quanto mais eu rezo, mais o quê? Assombração me aparece. Por quê? Não é que as assombrações aparecem. É porque agora, com a elucidação que você tem, você pode o quê? Tratar daquelas assombrações. Porque são coisas que a gente precisa resgatar. São coisas que a gente precisa o quê? Se provar às vezes, né? O mendigo na rua pedindo R$1 não é alguém do seu passado pretérito com quem você tem uma dívida enorme com ele, mas ele está te provando. Assim, você não aprendeu a ser caridoso? Ou, mas eu não tenho dinheiro, né? Vamos fazer caridade de outra forma. Oi, tudo bom? Como é que você está? Tem um bom dia, né? A gente faz caridade de diversas maneiras. Agora, vamos analisar o seguinte. Esse nível reencarnatório que nós estamos, né? Que vem trabalhar aí os nossos resgates, que vem trabalhar as nossas culpas, para nos colocar o quê? Para frente, para a gente não se sentir só culpado, mas empurrar a gente para frente.
são para espíritos do nosso gabarito. Por quê? Porque por vezes a gente olha para os nossos problemas, né? Olha para as nossas oportunidades aqui na Terra e a culpa se abate mesmo. Então nós temos pais que jogam culpa em cima dos filhos, né? O Hamed vai citar um exemplo ótimo, né? Tem pai que adora virar para o filho e falar assim: nossa, você quase me matou do coração, não faz mais isso, eu não aguento. E aí nós temos uma série, né, de culpabilidade que a gente joga nos nossos filhos. Da mesma maneira tem filhos o quê? Que aprendem a jogar a culpa contra o quê? Contra os pais. Ah, mas os meus amiguinhos têm tal coisa. Ah, mas a mãe dos meus amiguinhos deixa eu fazer tal coisa. Nossa, aqui em casa eu não posso fazer nada, né? Nós estamos com um caso de um conhecido que ele está começando a enveredar aí o caminho das drogas. E a gente conversa aqui, conversa dali, né? Aí a gente já percebeu que o foco é a mãe. O problema dele, né? Aquilo que ele sente desbalanceado é com relação à mãe dele. Então todo momento ele joga na mãe, né? Fala assim: ah, mãe, a senhora nunca me amou, a senhora nunca me deu nada, né? E o interessante é que os grupos de apoio para famílias que têm pessoas na drogadição, eles trabalham exatamente esse ponto. A culpa que muitas vezes o adicto vai jogar na família. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eles vão colocar: olha, não se sinta culpado. Não foi você que ofereceu droga para ele, foi. Aí todo mundo da família, né, vai virar: não, né? Porque ninguém mexe com isso lá na minha casa. Então, não tem que se sentir o quê? Culpado, porque ele é doente. Você não pode o quê? Você não pode ficar doente também. Você tem que estar firme ali para você poder ajudá-lo, né? Então, é aquele trabalho de: olha, você não tem culpa, não carregue esse peso, né? Procure trabalhar, procure dar o seu melhor ali para aquele espírito, porque através do seu exemplo, muitas vezes, é que vai vir o resgate. E aí, como nós estávamos falando de Jesus e plano reencarnatório, aí eu vou perguntar para vocês: está lá Jesus escolhendo como que ele ia reencarnar. E aí os espíritos olharam para ele e falaram assim: o senhor quer nascer aonde? Num berço de ouro? O senhor quer ser um príncipe? Aí ele olha para o espírito e fala assim: não, eu quero nascer numa manjedoura. Aí eles: não, senhor, não tem como nascer em manjedoura, porque manjedoura é curral, né? Um bebê nascer numa manjedoura, o senhor é tão bom, o senhor é tão puro. Manjedoura. Tá bom, então. O senhor quer nascer numa manjedoura, mas o senhor quer que seus pais sejam como? Príncipes e princesas, reis? Não, eu quero pessoas bem humildes. Ah, senhor, mas não, humildes. Mas o senhor pode, o senhor tem? Não, humildes. Meu pai pode ser lá um carpinteiro, minha mãe pode ser uma mulher da vida mesmo, uma mulher do povo, uma dona de casa, tranquilo, uma mulher do seu tempo. Ah, tá bom, tá bom. E o senhor quer um trabalho, o senhor quer trabalhar com o quê? O senhor pode fazer o que o senhor quiser, né? Não, eu vou ser carpinteiro. Não, mas vai entrar muita farpa na mão do senhor carpinteiro. Não, mas o trabalho pesado do carpinteiro. Tá bom, tá anotado. Aí quando o senhor começar o seu messianato, o que o senhor quer? O senhor quer 12 companheiros perfeitos? O senhor quer só espírito de luz? Não, eu quero só os necessitados da terra. Não, senhor, mas o senhor é a pura luz do mundo, o senhor não precisa disso. Não, pode colocar aí: os espíritos imperfeitos vão ser os meus aliados. Ah, tá bom, então, tá anotado. E como que o senhor quer desencarnar? O senhor quer desencarnar dormindo? Como é que vai ser? O senhor quer sentir apenas a sua passagem? Não. Como que vai ser o desencarne, senhor? Eu quero ser espancado. Mas, senhor, o senhor não precisa disso. Eu quero ser espancado até os meus órgãos internos se arrebentarem. Mas, senhor, o senhor não precisa disso. Pode colocar aí. E tem mais um agravante: eu quero ser morto na frente da minha mãe. E eu quero que os meus amigos todos me abandonem. Mas, senhor, o senhor não precisa disso. Eu sei que eu não preciso. Só que se eu não conhecer a dor pelo que os meus irmãos na terra passam, eu não vou estar apto a quê? A dizer para eles como vencer esse mundo.
Percebe a diferença? De um espírito evoluído, escolhendo as suas provações, e de espíritos como nós, escolhendo a nossa aprovação. Certa vez eu estava aqui no centro, me sentindo cabisbaixo, me sentindo triste, não estava fazendo o trabalho direito, não sabia para onde que eu ia, olhava para a minha vida e falava, nossa, os últimos 10 anos parece que eu não fiz nada da minha vida. E aí, a gente dá moral demais pra gente, né? E aí a gente vai olhar e falar assim, ah, isso é culpa lá da minha infância que foi de tal jeito, isso aí são meus pais, isso aí é a sociedade que eu vivo, né? Beleza, cheguei aqui no centro e pedi um esclarecimento, né? Veio uma cartinha, fiz tratamento aqui na segunda-feira, recebi a cartinha na quarta, e aí a espiritualidade vinha me perguntar se eu já tinha lido o Evangelho, falei que sim, né? E aí eles foram me perguntar se eu achava que o meu sofrimento se comparava ao que Jesus passou na terra. Aí eu, não, não se compara. Ah, então tá bom. Então trabalha, estuda, espera e perdoa, né? As lições dadas a Paulo. Porque quando a gente fala de culpa dentro dos evangelhos, dentro da história do evangelho, do cristianismo, né? Principalmente do cristianismo primitivo, o maior exponencial de culpa que nós temos é Paulo de Tarso. E Paulo foi a pessoa que soube melhor trabalhar com a sua culpa, de melhor maneira. Então é o exemplo que a gente se mira, né? Nós tínhamos Saulo, vindo da cidade de Tarso, senhor, né, do Sinédrio. Ele estava assim, cotado para ser o próximo líder dos judeus. Estava ali para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Quando, em uma viagem para Damasco, né, depois de ter perseguido e começado as primeiras perseguições aos cristãos, Paulo tem um encontro com Jesus, cai do cavalo, como nos narra Emmanuel lá em Paulo e Estevão, e dali ele se converte no apóstolo dos gentios, o apóstolo que, não vamos medir trabalho, mas um dos apóstolos que mais trabalhou. Então, olha só a diferença. Eu não tinha consciência, agora eu tenho consciência. O que fez Paulo? Paulo ficou chorando. Paulo voltou para o deserto para chorar, para se esconder da vergonha. Por quê? Até aquele momento ele já tinha matado Estevão, né? Já tinha condenado Estevão à morte, já tinha iniciado as primeiras perseguições aos cristãos. As outras perseguições que viriam a acontecer aos cristãos dentro de Jerusalém tinham por base o processo que ele mesmo instalou. Ou seja, ele soube trabalhar toda aquela culpa que ele carregava, ele soube trabalhar toda a diversidade que ele já tinha provocado nessa vida para se converter e se transformar, não deixando que aquela culpa fosse um peso que o fixasse no chão, mas que, tomando consciência do que ele fez, ele pudesse fazer muito mais. Ele pudesse sublimar aquilo com o seu trabalho, com o seu esforço. Então, quando a gente tem contato com a doutrina espírita, eu sei porque eu já passei por isso também, muitas vezes a gente olha para os livros que a gente já leu 1, 2, 5, 20 vezes e a gente se sente o quê? Culpado. Porque a gente já é portador de uma sabedoria racional, mas os nossos sentimentos ainda não estão transformados. E são em momentos muito perniciosos que a culpa vem bater nos corações cristãos, a ponto de muitos desistirem desse caminho, a ponto de muitos saírem, né? Não, eu não aguento, isso não é para mim, eu não estou pronto, eu não posso, eu não quero. E aí todo um trabalho de uma vida, todo um trabalho que levou você até dentro da casa espírita, que levou você até dentro da casa religiosa que você venha frequentar, você vai o quê? Largando por causa de culpa, por causa de peso. Houve um tempo em que as nossas consciências estavam adormecidas. Houve um tempo em que todos nós podemos andar no caminho da ignorância. Eu
chamado do Cristo não é mais apenas para a culpa. O chamado do Cristo é para o trabalho. O chamado do Cristo não é um chamado de culpa. O chamado de Jesus é um chamado de amor. Amor e trabalho. Muito trabalho. Vamos fazer a nossa prece?